Boa tarde, gente. Tentar rapidinho para liberar o pessoal para o lanche, né? Eu botei o case para apresentar, porque o Fernando foi lá em Floripa, nas férias, chorar para a gente botar mais case no evento. A culpa é dele. E para fazer a apresentação, eu tentei usar o pessoal que está trabalhando nesse projeto para coletar informações e montar a apresentação. A minha técnica de montagem de slide não é muito boa, então eu terceirizei isso, pedi para uma colega, depois que eu coletei as informações, eu pedi para uma colega dar uma organizada. Então, a produção visual não é minha. Esse projeto nasceu no ano passado, quando houve uma mudança na regra de plantão judiciário na 4ª Região. A Corregedoria fez uma série de trabalhos envolvendo, inclusive, o Laboratório de Inovação, para tratar do plantão judiciário. Isso envolveu as 3 seccionais, e aí a gente conseguiu juntar um grupo de pessoas para trabalhar essa situação, porque, como eu estou mostrando aqui, a montagem do plantão era um procedimento completamente manual. Envolvia consulta aos juízes ou levantamento de histórico de quem tinha feito plantão, não tinha feito plantão. Então, era um trabalho completamente manual. Eu não vou passar isso aqui tudo, é só para ter uma noção do tamanho do trabalho, mas era tudo realmente manual, planilha, envio de e-mail, vai e volta, processos repetidos. O Rio Grande do Sul, em 2021, passou a usar um sistema para gerar a escala do plantão. Os critérios deles eram mais objetivos do que Paraná e Santa Catarina. Não tinha muita opção para o juiz, ele tinha que participar do plantão. Paraná e Santa Catarina costumavam fazer consultas e os juízes se voluntariavam ou não, e aí tinha toda uma discussão, várias interações para conseguir chegar na escala. Depois de definida a escala dos juízes, ainda tem toda a questão dos servidores de apoio, das equipes de apoio para participar do plantão. Tudo isso de forma manual, com utilização de planilha, envio, troca de e-mails. Aí a Corregedoria fez o projeto de mudança do trabalho, né, e definiu que teria que estruturar a escala regionalizado por seção judiciária. Então, cada seção judiciária é uma região de plantão, não é mais em cada local. Regras para substituições e compensação. Definiu na regra que teria um sistema informatizado de apoio, mas esse sistema não existia ainda. Teoricamente, ele seria o sistema que o Rio Grande do Sul já estava usando para evoluir e tratar das novas regras. Além disso, a criação de um espaço no aplicativo de colaboração, a gente usa o Google Workspace, então seria um space de chat no Google para o pessoal que está trabalhando em cada plantão. Esse grupo de trabalho foi criado para desenvolver os procedimentos, tratar as ferramentas, chegou à conclusão de que o sistema do Rio Grande do Sul, em tese, seria o melhor candidato para tratar isso, mas não daria tempo de fazer esse sistema ser adequado para tratar já o primeiro semestre de 2025, porque isso aconteceu em outubro, né? Então, o primeiro semestre de 2025 ficou, cada um se vira como der para fazer, e o trabalho seria preparar o segundo semestre. O Rio Grande do Sul decidiu que ia fazer uma adequação no sistema, e Paraná e Santa Catarina se reuniram para trabalhar e fazer em conjunto a melhor alternativa que iriam conseguir fazer isso. As regras são as mesmas para todo mundo, já valeriam para o primeiro semestre. A diferença é que a quantidade de juízes em cada estado, né, dependendo do volume de processos, e isso está, inclusive, em discussão para ser alterado, porque também não bateu muito bem ainda na primeira experiência. Estou pulando, né? Santa Catarina e Paraná. A gente tentou conversar com o pessoal do apoio judiciário e ver se eles não conseguiam trocar os e-mails, a troca de e-mail com os juízes por um formulário no Google Forms. A gente começou a testar isso e achou que não ia dar certo, porque a consulta que eles fazem aos juízes é muito subjetiva. O juiz escolhe se quer, se não quer, no período que ele quer.
eu prefiro aqui, eu prefiro lá, eu tenho férias, tenho afastamento, é bastante complexo. Então a gente entendeu que o Google Forms não seria viável e a gente propôs desenvolver um Google Forms turbinado só para fazer a consulta dos juízes. O pessoal gostou da ideia e aí, no decorrer de desenhar essa solução, se propôs aproveitar a informação que a gente ia obter no Google Forms, que seria uma planilha com os resultados das perguntas, tentar aplicar alguma automação para gerar a escala sem que precisasse fazer um trabalho manual. O tribunal chegou a fazer um teste com o Google Forms e pensou em usar IA para entregar a planilha e sair com a escala. A gente não chegou a avançar nisso. Quando a gente decidiu não usar o Google Forms, a gente deixou de lado essa ideia. Então, esse é um projeto que não tem IA aplicada. O Rafael, colega do Rio Grande do Sul, me lembrou de falar de IA, já que todo mundo está falando. Então, não tem IA nesse projeto. Como é que ficou, então, o primeiro semestre de 2025? O Rio Grande do Sul manteve o uso do sistema de apoio, fez algumas adequações, mas ainda tratava eventuais trocas dos juízes de forma manual e usando planilhas e processo SEI para tratar a questão da montagem das equipes de apoio. Paraná e Santa Catarina, a gente gerou o formulário de consulta e a equipe nossos colegas do Paraná desenvolveram. Em cima do resultado, eles aplicaram algumas macros para gerar a escala de forma semiautomática. Santa Catarina, para tratar os servidores, já usava um sistema para que as próprias unidades informavam quem ia participar, com os dados de contato, e essas informações constavam depois no site quando alguém fosse consultar. Mas o Paraná não tinha isso, então usava planilha para esse tipo de informação. Isso funcionou assim ainda no primeiro semestre agora. E aí a gente evoluiu no trabalho, né, e agora a gente está com a consulta do segundo semestre no ar. Eu não vou mostrar o sistema, eu trouxe só alguns prints de tela para identificar. A gente gerou uma aplicação em que as áreas de apoio judiciário configuram os períodos do plantão, os feriados a gente busca do sistema de RH de forma automática, e depois tem a parte de tratar a escala do plantão, os envios de mensagem para os juízes, por e-mail, aviso no chat que não preencheu ainda, vai vencer o período da consulta, instruções que vão aparecer no formulário, eu já mostro aqui, o sistema já dispara isso de forma automática, tem template para cada órgão, então cada órgão pode mudar as mensagens, pode fazer de acordo como prefere. E a gente tem também um relatório de situação de preenchimento para o pessoal poder acompanhar quem já respondeu, quem ainda não respondeu. Essa é a tela de edição do semestre de plantão, então define o semestre, o período que os juízes vão preencher o formulário, quantos juízes, né, criminal, não criminal, foi a configuração de acordo com a norma. Eventualmente tem alguns juízes que não participam do plantão, direção do foro, ou tem algum juiz cedido para STF, ou coisas desse tipo, então esses juízes estão excluídos das comunicações automáticas. E os períodos de plantão são definidos ali, dá para gerar períodos novos, então essa tabela em geral, o pessoal puxou de uma tabela, já pré-preencheu para facilitar. Os feriados estão mostrando aqui, esses feriados vêm do RH, né? Então eles já estão automáticos. Essa é a primeira tela que os juízes veem quando vão preencher a consulta. Esse é um dos textos que está parametrizado, né? Cada órgão pode botar informações distintas, se quiser. Aí a tela de consulta, efetivamente, né? Vai informar se ele é voluntário para participar ou não. Se é voluntário, quantos períodos ele quer participar. Tem juízes que gostam de participar do plantão, tem juízes que não gostam de participar. E aí ele vai responder, tem a lista de todos os períodos que foram cadastrados, ele vai indicar se ele é voluntário. Mesmo ele dizendo que é voluntário, ele tem que dizer em que períodos ele é voluntário, como em ordem de preferência. A ordem de preferência, se ele não quiser ir jogando o número, aquele botãozinho do lado do número ali vai preenchendo automaticamente na sequência. Ele pode dizer se ele quer preferência para o criminal ou não criminal.
Se tem algum impedimento de férias, por exemplo, como está mostrando ali no exemplo, né, ele já traz. Quando tem férias, essa tela ainda, o sistema ainda estava bloqueando, né? Se tem férias, ele não deixa mexer. Mas a gente tem uma situação que o juiz indica que ele não quer mais as férias, né? Ele quer vender o período de férias. Então, a nova versão do formulário vai permitir que ele altere essa informação para já deixar isso registrado. Porque isso a gente não consegue trazer do RH ainda. Para o lançamento das equipes de servidores, né? A gente já está adequando o sistema que era usado por Santa Catarina para que possa ser usado por todo mundo. Então, os lançamentos das informações de contato, montagens dos coordenadores de cada plantão, oficiais de justiça, equipes de apoio, já vai estar lançado no sistema. A gente vai poder gerar, a partir disso, a portaria para a compensação futura dos períodos de forma automática. Os dados de contato, né, estão lá direto. E o Space do Google Workspace já está sendo atualizado automaticamente a partir dessa aplicação. Então, quando o pessoal informa quem é a equipe que está no plantão numa determinada semana, naquela semana o sistema já atualiza o Google Workspace, já troca as pessoas na equipe no Space, é sempre o mesmo Space, para não ter dificuldade. Essa é a tela onde são cadastradas as informações das equipes. Isso pode ser feito tanto pela área de apoio judiciário, como pelos próprios servidores ou pelos diretores de secretaria. Qualquer usuário pode entrar e cadastrar as informações, cada um tem responsabilidade por fazer isso. E o que está para frente para a gente fazer? Gerar a escala automaticamente está sendo trabalhado agora nesse momento. Tem um colega do Rio Grande do Sul que está trabalhando em pegar aquela automação que foi feita no primeiro semestre, que foi através de macros em cima da planilha, para jogar isso para dentro do sistema. A gente passar a gerar os documentos de forma automática no SEI, a própria portaria que tem que fazer, porque o RH exige depois que tenha uma indicação de qual foi o documento que gerou aquela compensação para o servidor. O lançamento automático das informações no EPROC, porque é um outro cadastro que tem que ser feito, que antes também era manual, para poder fazer as permissões no EPROC, então isso está sendo tratado. Já tem uma reunião agendada para sexta-feira com a equipe do EPROC para tratar disso. Gestão dos templates de mensagens, que hoje está sendo feito direto no banco, então isso está no roadmap para frente também. E aquela questão da troca de períodos entre magistrados. O magistrado estava com férias marcadas ou não estava com férias marcadas, mudou o período ou teve um problema, quer trocar. Essas trocas hoje acontecem por fora. No primeiro semestre, elas foram reinjetadas no sistema depois para a gente poder usar o histórico. E isso vai para dentro do sistema também, eventualmente. É isso. Obrigado.